De fato, ao examinarmos o assunto mais detidamente, devemos reconhecer o fato de que o trabalho do sonho nada faz de original ao efetuar essas substituições para atingir seus objetivos, travessão, neste caso, possibilitar uma representação tolhida pela censura. Travessão, ele simplesmente percorre as vias que já encontra estabelecidas no inconsciente e dá preferência às transformações do material recalcado, que também se podem tornar conscientes sob a forma de xistes ou alusões, e de que se acham tão repletas as fantasias dos pacientes neuróticos. Neste ponto, chegamos de repente ao entendimento das interpretações de sonhos feitas por Scherner, cuja exatidão essencial defendi em outros trechos. A preocupação da imaginação com o corpo do próprio sujeito de modo algum é peculiar aos sonhos ou característica apenas deles. Minhas análises têm me indicado que ele está habitualmente presente nos pensamentos inconscientes dos neuróticos e que deriva da curiosidade sexual, a qual nos rapazes ou moças em crescimento volta-se para os órgãos genitais do sexo oposto e também para os do próprio sexo. Tampouco a casa, como acertadamente insistiram Scherner e Volkelt, é o único círculo de representações empregado para simbolizar o corpo, e isto se aplica tanto aos sonhos quanto às fantasias inconscientes da neurose. É verdade que conheço pacientes que preservaram o simbolismo arquitetônico para o corpo e os órgãos genitais. Abre parênteses, o interesse sexual estende-se muito além da esfera da genitália externa, fecha parênteses. Para esses pacientes, os pilares e as colunas representam as pernas, abre parênteses, como nos Cânticos de Salomão, fecha parênteses. Todo o portão representa um dos orifícios corporais, entre aspas, um buraco. Todo encanamento de água é um lembrete do aparelho urinário e assim por diante. Mas o círculo de representações que gira em torno da vida das plantas ou da cozinha pode, com igual presteza, ser escolhido para ocultar imagens sexuais. No primeiro caso, o caminho foi bem preparado pelo uso linguístico. Ele próprio, um precipitado de símiles imaginativos que remontam à longínqua antiguidade. Por exemplo, a vinha do Senhor, a semente e o jardim da donzela nos Cânticos de Salomão. Os detalhes mais repulsivos e também os mais íntimos da vida sexual podem ser pensados e sonhados em alusões aparentemente inocentes a atividades culinárias, e os sintomas da histeria jamais poderiam ser interpretados se nos esquecêssemos de que o simbolismo sexual pode encontrar seu melhor esconderijo por trás do que é corriqueiro e
inconspícuo. Há um sentido sexual válido por trás da intolerância da criança neurótica ao sangue ou à carne crua, ou de suas náuseas ante a visão de ovos ou macarrão. E por trás do enorme exagero nos neuróticos, do natural horror humano às cobras, sempre que as neuroses se valem de disfarces, estão percorrendo trilhas por onde passou toda a humanidade, nas épocas mais remotas da civilização. Travessão. Trilhas de cuja continuada existência em nossos dias, sob o mais diáfano dos véus, encontram-se provas nos usos linguísticos, nas superstições e nos costumes. Insiro aqui o florido sonho de uma de minhas pacientes que já prometi registrar. Indiquei por meio de grifos seus elementos que devem receber uma interpretação sexual. A sonhadora perdeu muito de sua simpatia por esse lindo sonho depois que ele foi interpretado. Sonho introdutório. Ela entrou na cozinha onde estavam suas 2 empregadas e as repreendeu por não terem aprontado sua comidinha. Ao mesmo tempo, viu uma grande quantidade de louça emborcada para secar. Louça comum, de barro, amontoada em pilhas. Acréscimo posterior. As 2 empregadas foram buscar água e tiveram de encontrar uma espécie de rio que chegava até bem junto da casa, entrando pelo quintal. Sonho principal. Ela estava descendo de uma elevação sobre umas paliçadas ou cercas de construção estranha reunidas sob grandes painéis e que consistiam em quadradinhos de pau a pique. Não eram feitos para se subir. Ela teve dificuldade em encontrar um lugar onde pôr os pés e ficou contente por seu vestido não ter se prendido em lugar nenhum. De modo que ela continuou à medida que prosseguia. Ela segurava um grande ramo na mão. Na realidade, era como uma árvore, todo recoberto de flores vermelhas que se ramificavam e espalhavam. Camélias duplas, embora, é claro, estas não cresçam em árvores. Ao descer, ela estava primeiro com uma, depois, de repente, com 2, e depois com uma outra vez. Ao chegar lá embaixo, as flores da parte inferior já estavam bem desbotadas. Então, depois que havia descido, ela viu um criado que, Travessão, sentiu-se inclinada a dizer. Travessão estava penteando uma árvore semelhante, ou seja, estava usando um pedaço de madeira para arrancar umas mechas espessas de cabelo que dela pendiam como musgo. Outros trabalhadores haviam cortado ramos semelhantes de um jardim e tinham-nos jogado na estrada, onde ficaram caídos, de modo que muitas pessoas pegaram alguns, mas ela perguntou se isso estava certo. Travessão. Se poderia pegar um também. Um homem jovem, abre parênteses, alguém que ela conhecia, um forasteiro, estava de pé no jardim, dirigiu-se a ele para perguntar de que modo tais ramos poderiam ser transplantados para seu próprio jardim.
Ele a abraçou, ao que ela se debateu e perguntou o que ele estava pensando e se achava que podiam abraçá-la daquela maneira. Ele lhe disse que não havia mal nenhum, que era permitido. Em seguida, disse estar disposto a entrar no outro jardim com ela, para lhe mostrar como era feito o plantio, e acrescentou algo que ela não conseguiu entender bem. Abre aspas, seja como for, preciso de 3 jardas, abre parênteses, depois ela forneceu esse dado como 3 jardas quadradas, fecha parênteses, ou 3 braças de terra, fecha aspas. Era como se ele lhe estivesse pedindo alguma coisa em troca de sua boa vontade, como se pretendesse recompensar-se no jardim dela, ou como se quisesse burlar alguma lei para tirar vantagem disso, sem causar mal a ela. Se ele realmente lhe mostrou algo, ela não tinha nenhuma ideia. Esse sonho que expus em virtude de seus elementos simbólicos pode ser descrito como biográfico. Tais sonhos ocorrem com frequência durante a psicanálise, mas talvez sejam bastante raros fora dela. Naturalmente, disponho desse tipo de material em profusão, mas relatá-los nos envolveria muito profundamente num exame das condições neuróticas. Tudo leva à mesma conclusão, a saber que não há necessidade de se presumir a operação de qualquer atividade simbolizadora peculiar da mente no trabalho do sonho, mas sim que os sonhos se servem de quaisquer simbolizações que já estejam presentes no pensamento inconsciente, por se ajustarem melhor aos requisitos da formação do sonho, em virtude de sua representabilidade, e também, em geral, por escaparem da censura. Título e representação por símbolos nos sonhos, travessão. Outros sonhos típicos. A análise deste último sonho, de cujo cunho biográfico é uma prova clara de que reconheci desde o início a presença do simbolismo nos sonhos, mas foi apenas gradualmente e, à medida que minha experiência foi aumentando, que cheguei a uma apreciação plena de sua extensão e importância. E o fiz sob a influência das contribuições de Wilhelm Steckel, 1911, sobre quem não será fora de propósito dizer algumas palavras aqui. Esse autor, que talvez tenha prejudicado a psicanálise tanto quanto a beneficiou, trouxe à baila um grande número de traduções insuspeitadas dos símbolos. A princípio, elas foram recebidas com ceticismo, mas depois foram confirmadas em sua maior parte e tiveram de ser aceitas. Não estarei minimizando o valor dos serviços de Steckel ao acrescentar que a reserva cética com que suas propostas foram recebidas não deixa de ter sua justificativa. E isso porque os exemplos com que ele confirmava suas interpretações eram, a miúde, pouco convincentes, e ele utilizou um método que deve ser rejeitado como cientificamente indigno de confiança. Steckel chegou às suas interpretações dos símbolos por meio da intuição, graças a um dom peculiar
para a compreensão direta deles, mas não se pode contar com a existência desse dom em termos gerais. Sua eficácia está isenta de qualquer crítica e, por conseguinte, seus resultados não podem pleitear credibilidade. É como se procurasse basear o diagnóstico das doenças infecciosas nas impressões olfativas recebidas à cabeceira do paciente. Travessão. Embora indubitavelmente tenha havido clínicos capazes de realizar mais do que as outras pessoas por meio do sentido do olfato, que geralmente é atrofiado, e que realmente conseguiam diagnosticar um caso de febre entérica através do olfato. 1925. Os avanços da experiência psicanalítica trouxeram à nossa atenção pacientes que demonstravam esse tipo de compreensão direta do simbolismo onírico num grau surpreendente. Muitas vezes eram pessoas que sofriam de demência precoce, de modo que por algum tempo houve uma tendência a suspeitar de que todo sonhador dotado dessa apreensão dos símbolos fosse vítima daquela doença, mas não é esse o caso. Trata-se de um dom ou peculiaridade pessoal que não possui nenhum significado patológico visível. Entre colchetes, 1925. Depois de nos familiarizarmos com o abundante emprego do simbolismo que é feito para representar o material sexual nos sonhos, está fadada a surgir a questão de saber se muitos desses símbolos não ocorrem com um significado permanentemente fixo, como os logramas da taquigrafia, e ficamos tentados a elaborar um novo livro dos sonhos baseados no princípio da decifração. Quanto a esse ponto, há que dizer o seguinte: esse símbolo não é peculiar aos sonhos, mas característicos da representação inconsciente, em particular do povo, e é encontrado no folclore e nos mitos populares, nas lendas, nas expressões idiomáticas, na sabedoria dos provérbios e nos xistes correntes em grau mais completo do que nos sonhos. Entre colchetes, 1909.